Quando Deus está prestes a te entregar algo grande, Ele primeiro revela uma verdade que abala a tua zona de conforto. Esse é o alerta que Napoleon Hill, o mesmo pensador que inspirou gerações com quem pensa enriquece, sussurra a todos que ousam escutar. E hoje, olhando diretamente nos teus olhos internos, eu repito sem maquiagem nem suavidade. Grandeza divina nunca chega embrulhada em seda. Ela costuma vir num pacote áspero, pesado e intrigante. Você talvez tenha clicado neste vídeo procurando uma fórmula rápida, um empurrãozinho de motivação ou, quem sabe, uma explicação mística para as batalhas que assombram seus dias. Mas eu preciso te avisar, o que vou te contar pode incomodar mais do que confortar. Porque a verdade que Deus mostra antes de te entregar algo grande não se parece com um arco-íris depois da tempestade. Ela se parece mais com o trovão que estoura sobre a tua cabeça e faz o chão tremer. Imagine a cena. É madrugada, casa silenciosa e você acorda com aquela pontada no peito, não física, mas existencial. Você sabe que há um chamado martelando no fundo da alma, algo a mais que vem te perseguindo há meses. De repente, tudo o que era certo começa a ranger. Relacionamentos estremecem, velhos hábitos se tornam gagos, contas sorridentes viram contas atrasadas. Nesse caos, Deus está cochichando a verdade que precede teu próximo nível. Filho, filha, se eu te der hoje o que tanto pedes, isso te esmagará. Antes preciso te moldar. Não se engane. Testes não são punições, são revelações de caráter. Quando os dias ficam curtos e as noites longas, Deus nem sempre está dizendo não. Muitas vezes, Ele está dizendo ainda não. Napoleon Hill descreve esse momento como a curva da resistência vital. É o trecho da corrida em que a musculatura mental arde, os pulmões queimam e o covarde desiste, mas o determinado descobre que o limite era ilusório. Toda bênção extraordinária exige uma versão extraordinária de você. E a tal verdade que Deus mostra antes de liberar o prêmio é justamente a lacuna entre quem você é hoje e quem precisa se tornar amanhã. Ele coloca um espelho moral diante do teu rosto. Nele aparecem teus medos mais secretos, tua preguiça intelectual, tuas concessões éticas. Não para te envergonhar, mas para te preparar. Porque um vaso rachado não aguenta vinho novo. Estoura, desperdiça tudo. Assim também é a mente que não suporta a magnitude de um chamado. Por isso, ao longo deste vídeo, vou arrancar cada camada de dúvida que tiveste, expor a raiz invisível do teu atraso e, bloco após bloco, conduzir-te até a virada mental que os vencedores experimentam quando compreendem, de verdade, que o Pai trabalha nos bastidores. No fim, você não será mais a mesma pessoa que deu play. Respire fundo, mantenha a mente aberta e o coração maleável. Se a dor do processo apertar, lembre-se, ela não veio para ficar, veio para formar. Acredite, quando a poeira baixar, você enxergará que cada lágrima foi um tijolo na construção da tua fortaleza interna. Você já percebeu como duas pessoas, diante do mesmo obstáculo, podem terminar em destinos opostos? Uma cresce, a outra desmorona. O que separa essas trajetórias não é um talento secreto, nem um empurrãozinho de sorte, mas a forma como cada uma interpreta o alerta divino que antecede toda a grande virada. Quando Napoleon Hill investigou a vida de mais de 500 milionários autodidatas, ele encontrou um padrão desconcertante. 85% deles passaram por um período de crise aguda nos 2 anos que antecederam seu maior salto de prosperidade. Ou seja, o caos não foi inimigo, foi o sinalizador do céu. Já entre os que falharam, 9 em cada 10 encararam o mesmo caos como motivo para recuar. A diferença? Significado atribuído. Dados modernos reforçam a tese.
Um estudo da Universidade de Scranton com 3.000 adultos mostrou que 92% abandonam metas decisivas nos primeiros 40 dias de resistência. Não é falta de capacidade, é falta de leitura espiritual. Confundem lapidação com rejeição. Você também já correu esse risco. Pense na sua história recente, aquela porta que se fechou, a amizade que murchou, o projeto que azedou. Talvez tudo isso tenha sido o gancho divino para arrancar de você a carcaça velha. Mas se o teu radar interno não capta o recado, o que era para te elevar se torna pedra de tropeço. É assim que o tema Verdade Revelada Antes da Bênção constrói ou destrói vidas inteiras. Hill resume em uma sentença simples: toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. O problema é que sementes parecem inúteis até brotarem. E convenhamos, semente não encanta, suja as mãos, exige cultivo, demora a mostrar serviço. Por isso, tanta gente rejeita a semente e, junto com ela, rejeita a colheita. Agora olhe para dentro. Que semente Deus te entregou este ano? Uma demissão inesperada? Uma doença que te fez reduzir o ritmo? Um namoro que ruiu? Se você interpretar cada evento como mera punição, perde o mapa do tesouro que estava camuflado no desconforto. É aqui que a nossa conversa ganha valor. By the end deste vídeo, e digo isso com ousadia, você terá um manual prático para transformar cada abalo em alicerce. Vai entender por que o fracasso seletivo costuma preceder o sucesso irreversível. Vai descobrir como reposicionar mente, rotina e fé para suportar a tonelada de oportunidade que Deus está embalando com teu nome. E, acima de tudo, vai abandonar a passividade de quem espera milagres prontos e assumir a postura do ferreiro que molda o próprio caráter no fogo da adversidade. Sei que parece promissor demais para apenas alguns minutos de tela, mas lembra, verdades simples, quando aplicadas com coragem, produzem metamorfoses gigantes. Portanto, permaneça aqui. Cada palavra que vem a seguir foi alinhavada para te livrar do desânimo crônico e te posicionar à beira de uma porta que não poderá ser fechada novamente. Pegue papel, caneta e um coração disposto, porque quando o pai quer elevar um filho, ele primeiro educa sua percepção. E hoje é dia de aula magna. A essa altura, já ficou claro que existe uma verdade desconfortável, anunciando cada etapa de crescimento. Mas por que então tantas pessoas patinam no mesmo lugar durante anos ou décadas? A raiz não é falta de informação, é um padrão mental negativo que se infiltra devagar e vira lente permanente, o reflexo de interpretar todo atrito como sinal de desaprovação divina em vez de treinamento divino. Chamemos esse reflexo de síndrome do coração órfão. O coração órfão nunca se sente verdadeiramente filho, por isso reage a qualquer barreira com 3 crenças paralisantes. Deus está me punindo. Resultado: autopiedade, ruminação, fuga em distrações. Eu não tenho o que é preciso. Resultado: procrastinação crônica, comparações tóxicas. Se dói é porque acabou. Resultado: desistência precoce, ciclos repetidos de recomeço frustrado. Observe Lucas, 32 anos, empreendedor que viu seu negócio ruir na pandemia. Em vez de enxergar a falência como chamada para reinventar modelo e valores, adotou o discurso de vítima. Nada dá certo para mim. 2 anos depois, a estatística dos 92% se cumpriu. Metas desfeitas, dívidas maiores, talento enterrado. Não foi a crise que destroçou Lucas, foi a interpretação órfã dela. Agora Mirella, 41, bancária que enfrentou câncer de mama. Entre cirurgias e quimioterapias, ela ouviu a mesma verdade dura. A vida antiga não cabe mais. Em vez de colapsar, perguntou-se: o que Deus quer me ensinar aqui? Formou-se coach de finanças durante a recuperação e, quando recebeu alta, já tinha atendido 30 clientes online. A dor não mudou, o significado sim, e com ele, o destino. Napoleon Hill,
enxergou essa dicotomia e registrou. Toda derrota temporária traz consigo uma lição que, se aprendida, conterá o germen da vitória futura. A paixão com que ele repete temporária é deliberada, mas o coração órfão escuta definitiva. Eis o curto-circuito. Vamos despiar o mecanismo interno da síndrome, input sensorial, porta fechada, contrato perdido, rejeição amorosa, filtro emocional, feridas de infância, não sou suficiente, cultura imediatista, conclusão automática, Deus me reprovou. Ação compulsória, fight, flight or freeze, normalmente freeze travestido de scrolling infinito. Resultado visível, potencial atrofiado, fé cínica, vida morna. Você reconhece alguma etapa? Talvez esteja nela neste exato instante, com a aba do vídeo aberta do lado das planilhas atrasadas. Não te julgo, te desperto, porque enquanto o coração permanecer órfão, cada nova tentativa será abortada no mesmo ponto, o primeiro sinal de dor. Eis a jogada sombria, a cultura celebra a fuga. Apps prometem vício breve, gurus vendem atalhos, ganhe 10k em 10 dias. Amigos bem-intencionados aconselham, relaxa, não se estresse. Mas Hill vocifera o oposto. O caminho fácil produz homens frágeis. Ele não suaviza porque sabe que o mundo real premia a espinha dorsal, não sensibilidade crônica. Visualize o lenhador afiado. Cada golpe contra o tronco devolve estilhaços, vibração, cansaço. Se ele confundir esse retorno físico com prova de incompetência, larga o machado e vai embora. Tronco intacto, inverno sem lenha. O vencedor interpreta diferente. Este impacto confirma que estou no ponto certo, mais 1 centímetro e o tronco cede. A matéria-prima é a mesma, a mentalidade diverge. Portanto, o problema não é a dor em si, mas a história que você conta sobre ela. Enquanto essa história for órfã, a promessa mostrada no início deste roteiro continuará parecendo distante, quase injusta. É hora de reconhecer, nomear e desmontar o padrão antes que ele desmonte tua herança. Nos minutos, vamos arrancar essa lente distorcida e instalar uma nova visão de filho forjado. Prepare-se. Alguns mitos queridos terão de morrer para que o propósito nasça. Você já arrancou ervas daninhas no quintal e poucos dias depois elas brotaram outra vez? Isso acontece porque você só quebrou a haste visível. A raiz invisível continuou viva, faminta, subterrânea. O mesmo se passa com a síndrome do coração órfão. A cada motivação de fim de semana, você arranca galhos, mas as raízes culturais e emocionais permanecem agarradas ao solo da mente. 1. A cultura da recompensa instantânea. Vivemos numa sociedade que consagra o atalho. Entregas em 10 minutos, séries que liberam a temporada inteira de uma vez, apps que esticam crédito para evitar qualquer sensação de falta. Resultado? Nosso sistema nervoso aprende que espera castigo. Então, quando Deus sinaliza processo em vez de delivery, o cérebro toca o alarme de perigo. 2. A psicologia da impotência aprendida. Em 1967, Martin Seligman chocou cães com descargas inevitáveis. Dias depois, mesmo com a porta de fuga aberta, a maioria deitou-se e aceitou a dor. Esse fenômeno foi batizado de Learned Helplessness, impotência aprendida, e hoje explica boa parte das desistências humanas. Quando o organismo conclui que suas ações não fazem diferença, ele para de agir, resume Seligman. Em wikipedia.org. Dói reconhecer, mas talvez você esteja deitando no chão da vida sem testar a porta que já se abriu. 3. A interpretação espiritual distorcida. Some a esse condicionamento psicológico uma teologia seletiva que prega: se está difícil, é porque Deus fechou. Pronto. A mente, programada para a gratificação imediata, encontra respaldo religioso para abandonar qualquer trilha que exija perseverança. Isso cria um ciclo vicioso. Dor, fuga, culpa, dor, que fortalece a raiz em vez de arrancá-la. 4. Analogias que expõem o erro. Casa com mofo.
Você pode pintar a parede, instalar aromatizador, tirar selfie sorrindo, o mofo volta, mas tóxico, porque a umidade estrutural segue escondida. Bonsai em vaso minúsculo. A árvore parece saudável, mas é pequena não por genética, e sim porque suas raízes bateram no limite de cerâmica. Muitas biografias viram bonsais emocionais. Potencial gigante, crescimento mínimo, porque a raiz encontra o teto das crenças órfãs. 5. O micro-insight que machuca. Se a dor se repete, é porque você se tornou cúmplice dela. Forte? Sim. Necessário? Também. Enquanto atribuir 100% da responsabilidade a fatores externos, você preserva o status de vítima. E vítima não cria, só reconta desgraças. Esse é o ponto corte entre aqueles que se tornam prova viva da bondade divina e aqueles que viram estatística de frustração. 6. A lente econômica invisível. Publicidade martela. Compre agora, pague depois. Streaming sussurra. Próximo episódio em 4 segundos. As redes vendem glamour sem sacrifício. Cada scroll aprofunda a crença de que sucesso é repentino. Por contraste, quando Deus te apresenta um processo de longo prazo, ele parece anacrônico. Não é que o céu esteja atrasado, é que seus sinais não cabem no cronômetro cultural. 7. O eco das palavras de Hill, Napoleon Hill avisou: Strength and growth come only through continuous effort and struggle. Mindtraining.net. Ele não romantizou o esforço. Ele o normalizou. O choque atual nasce porque internalizamos a falsa narrativa crescer sem sofrer. 8. Sintetizando a raiz, raiz invisível. Cultura de instantaneidade, plus condicionamento de impotência, plus teologia do atalho. Enquanto essa tríade estiver aninhada nos bastidores da tua interpretação, qualquer sacudida divina soará como castigo, não como convocação. O primeiro passo para desalojar a raiz é vê-la com nitidez brutal. No segundo, vamos virar a lente, mostrar como vencedores reconfiguram o cérebro, o espírito e o calendário para transformar choque em combustível. Prepare-se, porque a poda fica mais profunda antes de florir. O choque é minha oficina, não meu castigo. Eles acordam todo dia sabendo que dor não dispare, mas modele-se. Esse é o novo paradigma que empurra homens e mulheres comuns para territórios extraordinários. Vamos destrinchá-lo em 3 deslocamentos de lente: da orfandade para a filiação, da reação para a resposta e da pressa para o processo. 1. Da orfandade para a filiação. O coração órfão pergunta: por que comigo? O filho forjado pergunta: para que em mim? A sutil troca de porquê para que muda tudo. O primeiro exige explicação. O segundo assume propósito. É como girar o espelho. Antes você via apenas as rachaduras, agora enxerga onde aplicar ouro líquido para convertê-las em venezianas de luz. It is within the power of every man to rise above his circumstances and achieve whatever he truly desires. Napoleon Hill. Quando você repete essa verdade em voz alta, algo se desloca dentro do peito. A identidade deixa de ser vítima dos fatos e torna-se coautor com o pai. Filho forjado entende que o pai corrige filhos, não visitantes. Polir é prova de pertencimento. 2. Da reação para a resposta. Reagir é ato reflexo, primitivo. Responder é ato consciente, criativo. O campeão não permite que sentimentos decidam sua agenda. Ele ancora o dia em convicções, não em emoções. 3 ferramentas de resposta que ele mantém à mão. Respiração de recalibração. 45 segundos. Fecha os olhos. Inspira contando até 4. Exala até 8. Isso desliga o alarme da amígdala e reativa o córtex pré-frontal, onde decisões sábias acontecem. Pergunta propulsora: qual é o próximo gesto de coragem de 10 minutos? Não o plano perfeito, apenas um gesto que gere tração. Diário de transmutação. 5 linhas todo fim de dia. Fato, sentimento, escolha de significado, ação amanhã.
O papel vira laboratório mental. A emoção deixa de ser tirana e torna-se dado. Quando pratica essas 3 rotinas por 30 dias, você prova ao cérebro que não está condenado a reagir. Resposta é músculo, e músculo reforçado faz o coração abandonar a impotência aprendida. 3. Da pressa para o processo pressa, quer foto do fruto. Processo cultiva raiz. Pressa busca atalhos, processo aceita trilhos. Pressa expõe, processo estrutura. Deus trabalha em processos porque bênçãos pesadas exigem colunas fundas. Visualize a transformação de carbono a diamante. Mesmo elemento, destinos antagônicos. O carvão comum permanece na superfície, combustão rápida, fuligem. O diamante mergulha nas entranhas da terra, suporta temperatura acima de 1.200 Celsius e pressão de 5 gigapascals. Depois irrompe como pedra preciosa que corta vidro. A diferença não é composição, é ambiente e perseverança. O vencedor internaliza essa metáfora. Se a temperatura subiu, não estou sendo queimado, estou sendo comprimido em valor raro. Assim, cada atraso aparente vira contagem regressiva para brilho incremental. Imagine atravessar um desfiladeiro em ponte de corda recém-montada. A madeira range, o vento balança, cada passo é teste. O coração órfão interpreta o ranger como aviso de colapso e dá meia volta. O filho forjado encara o mesmo som como feedback. Aperta mais o nó, redistribui o peso e continua. O barulho externo não define o destino. A leitura interna decide se você avança ou recua. Ao acordar, mãos abertas, diga em voz firme: sou filho em formação, não órfão em punição. Mapeie suas reações automáticas durante uma semana. Rotule-as, reflexo, órfão. Só o nome já diminui o poder delas. Escolha um treinamento intencional de espera, filas, semáforos, buffering de vídeo e transforme-o em micro-louvor. Cada vez que esperar, agradeça em pensamento. Você recondiciona o sistema nervoso a ver demora como disciplina, não tortura. Celebre progresso, não perfeição. Ao final de cada dia, registre micro-vitórias. Ligação feita, página lida, tentação resistida. Isso sinaliza ao cérebro que esforço gera evidência e evidencia sustenta fé. Em suma, a virada mental é admitir que a dor não está aí para provar que você é fraco, mas para revelar quão forte Deus planeja que você se torne. Quem internaliza isso para de pedir alívio e passa a solicitar capacidade. E capacidade, quando combinada com propósito celestial, transforma qualquer vale em trilha régia. Agora que sua mente foi ajustada, precisamos sujar as mãos. Verdade sem prática vira peso morto. Prática sem verdade vira agitação vazia. Desça do abstrato e aplique o tripé rotina, paz, dinheiro, paz, decisão. Cada perna sustenta o próximo nível que Deus quer confiar a você. 1. Rotina. Instale rituais de forja a hora do silêncio. 555. 5 minutos de respiração de recalibração. 5 minutos de leitura de provérbios ou de uma página de Napoleon Hill. 5 minutos de escrita livre sobre a pergunta: para que em mim? Implemente amanhã às 6h. Não negocie. Não verifique notificações antes. Você aprenderá a governar o próprio dia antes que o dia o governe. B. Bloco brutal de foco. Escolha a tarefa mais desconfortável, aquela que empurra o projeto de vida, e dedique 90 minutos sem distrações logo após a hora do silêncio. Coloque o celular em modo avião, feche abas sociais. A regra é simples: ou você conclui, ou fica olhando para a parede, mas não escapa. Em 3 semanas, seu cérebro associará dor inicial à recompensa adiada, quebrando o vício da gratificação instantânea. C. Vitamina de exposição diariamente. Coloque-se por 10 minutos em um microambiente que simbolize seu próximo patamar. Caminhe pelo bairro onde pretende morar. Assista a pitches de investidores. Escute podcasts de líderes que já vivem o que você sonha.
Exposição consistente recondiciona o sistema de crenças mais rápido do que repetições isoladas. 2. Dinheiro. Construa colunas para sustentar a bênção A. Orçamento de propósito. Liste todas as despesas fixas Ao e lado variáveis. de cada item, escreva: alimenta missão ou corrói missão. Corte sem piedade tudo que se enquadrar na segunda coluna. Economia direcionada não é avareza, é pavimentação. B. 10%. Semeie, 10% arme, 10% eleve. Semeie. Doe 10% para causas que espelham seus valores. Ensina desprendimento. Arme. Invista 10% em instrumentos que multiplicam renda, fundos, ações, negócio. Eleve. Destine 10% ao desenvolvimento pessoal. Cursos, livros, mentorias. O restante cobre vida e poupança de emergência. Bênção financeira pesa. Sem musculatura de gestão, ela te derruba. C. Receita de diamante. Transforme habilidades em serviço pago. Escreva 3 colunas. Habilidades dominadas, problemas que resolvem, público que paga. Crie uma oferta mínima de consultoria ou produto digital e lance em 7 dias, mesmo que imperfeita. Lembre-se do carvão tornando-se diamante. Calor é mercado, pressão é feedback. 3. Decisão. Aplique o filtro 3C para cada escolha. Clareza. Serve ao propósito ou ao ego? Custo. Minutos reais e energia requeridos valem o retorno? Cristo. Viola ou confirma princípios eternos? Se 2 respostas forem não, descarte sem drama. Aço se fortalece quando impurezas são removidas, destino também. Você quer mudar de carreira? Aplique o bloco brutal para estudar 2 horas de programação diária, financie o curso com o percentual eleve e teste freelances de fim de semana. Pressão controlada gera ponte segura. Seu casamento esfriou. Use a vitamina de exposição em casais mentores, redirecione gastos de entretenimento solitário para experiências a 2 e pratique o filtro 3C antes de aceitar horas extras sem necessidade. Bênção grande não cabe em relacionamento raquítico. Está endividado. Hora do silêncio revela padrões. Orçamento de propósito libera caixa. Receita de diamante cria renda extra. Combine tudo por 180 dias e observe o Egito financeiro ficando para trás. Imperativos. Curtos para fixar. Acorde antes do ruído. Mate o dragão mais cedo. Plante onde quer colher. Proteja cada centavo. Diga não sem desculpas. Colhe esses mandamentos no espelho. Leia em voz alta até que seu subconsciente reconheça a autoridade por trás deles. Napoleon Hill alertou: não espere por uma crise para descobrir o que é importante. Decida hoje e molde-se na prática diária. Quando implementar este plano, você trocará a esperança dispersa por colheita agendada. A verdade que Deus mostrou antes da bênção deixará de ser ameaça e se tornará roteiro de preparação. Pegue papel, caneta e um cronômetro. Reserve 5 minutos ininterruptos para encarar o espelho interno sem filtros. Respire fundo. Permita que o silêncio fale mais alto que as notificações. Qual dor recorrente na sua vida você ainda chama de castigo, embora já saiba ser convite para crescer? Se Deus lhe entregasse hoje a bênção que deseja, qual fraqueza pessoal poderia sabotá-la em menos de 6 meses? Que hábito aparentemente inofensivo, redes, comida, reclamação, está anestesiando a atenção necessária para você agir? Qual escolha de curto prazo atraiu seu sim recente, mas afasta o futuro que você diz querer? O que você faria amanhã se soubesse que o processo é a prova de que o Pai ainda confia em você? Escreva respostas brutais, sem proporções. Não censure palavrões da alma. Quanto mais cru, mais curativo. Exercício. Escrito. Página de comando. 5 mini do K1 página. Título no topo. Meu próximo passo de coragem. Linha 1. Descreva em uma frase a maior oportunidade que sente Deus alinhando. Eis, novo negócio, reconciliação, mudança física. Linhas 2 e 4. Liste os 3 maiores riscos se continuar adiando.
Seja dramático. Falência, divórcio, linha Saúde 5 e precária. 7. Converta cada risco em ação imediata de até 10 minutos. Ligação, inscrição, plano de treino. Linha 8. Escreva: decido agir porque pertenço, não porque mereço. Assine e date. Finalize lendo em voz alta para que o ouvido confirme ao cérebro o compromisso recém-assumido. Agende agora o primeiro gesto da linha 5 no calendário do celular. Alarme sem rótulo vira ruído. Compromisso datado vira ponte. Tire uma foto da página de comando e envie-a a alguém confiável. Vulnerabilidade compartilhada multiplica responsabilidade. Coloque a folha dentro da Bíblia ou do livro de Hill que estiver lendo. Assim, cada estudo futuro lembrará a promessa que fez a si mesmo. Pensar é o ponto de partida. Registrar é o ponto de não retorno. Releitura livre de Napoleon Hill. Lembre-se, a bênção só pesa para quem permanece leve. Esta reflexão é o ferro que engrossa sua coluna antes da carga chegar. A única lei imutável do sucesso é a ação persistente aplicada a um propósito eterno. Napoleon Hill. Você acaba de atravessar a ponte de corda, passo após passo, palavra após palavra. Agora o vento silencia e o desfiladeiro ficou para trás. O próximo metro pertence apenas a você. Respire o ar novo. Ele carrega responsabilidade e liberdade na mesma proporção. Talvez a velha voz da pressa ainda cochiche. Talvez o coração órfão tente um último protesto. Lembre-se do diamante. Ele não volta a ser carvão. Nem você. Tudo o que viu, sentiu e escreveu hoje já faz parte da sua geologia interna. Por isso, antes de fechar esta aba, cumpra um gesto simples. Agende nos próximos 60 segundos a primeira tarefa da sua página de comando. Não espere inspiração extra. Proceda, porque fé sem ação estaciona. Se este vídeo ativou algo dentro de você, deixe nos comentários a declaração "Eu me forjo" e envie o vídeo a um amigo que precise deste empurrão divino. Sem alardes, sem spam, apenas partilhe a tocha que agora arde em suas mãos. Filhos forjados não guardam luz em potes fechados. Que esta chama ilumine seu caminho e aqueça outros viajantes. Até nosso próximo encontro na trilha da grandeza.